Que louvor maravilhoso. Aqui já foi declarado o poder sobre a sua vida, a graça do Senhor sobre a sua vida. E nesse mês todo de novembro nós vamos estar falando sobre um tema qual? Mas quer dizer então que esse é o mês da... Mas é só esse mês? Porque Deus é bom todo o tempo. Obrigado. Deus é bom todo o tempo. E eu queria aqui ler o versículo base dessa palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Salmos 103, no versículo 1, diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Então repita comigo esse versículo, por favor. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo... Amém, glória a Deus. Está todo mundo com boletim? Tem alguém que está precisando de boletim aí? Então, vamos lá. Vamos ler, vamos acompanhar a introdução. O ser humano, após se rebelar contra Deus, passou a enfrentar muitas dificuldades e limitações na vida. Deus, por sua vez, nunca desistiu de resgatar-nos e trazer-nos de volta a Ele, usando as mais diversas situações, que na maioria das vezes são processos dolorosos, mas que sempre têm a intenção de nos ensinar, nos redimir e, finalmente, glorificar o seu nome. É verdade que nós vivemos uma vida onde nós enfrentamos várias dificuldades. Isso é claro. Na introdução eu quis colocar isso. O homem se afastou, o homem se rebelou contra Deus e passou a enfrentar e ter que encarar processos difíceis na vida. Ok? Mas na bondade do Senhor, Ele já desde o início, Ele já sabia antes da fundação do mundo, que na sua soberania, Ele mesmo iria trazer o resgate. Então é aquele que assume a culpa, é aquele que diz assim: eu comecei esse processo e eu vou até o fim com ele. Amém? Mas nós, quando nós estamos passando por uma luta, nós costumamos, assim, buscar armas que sejam fortes, certo? Armas que sejam poderosas, ok? Então, nós temos aí a oração, o jejum, o clamor, a vigília. Então, nós costumamos fazer essas coisas, assim, quando estamos enfrentando lutas pesadas. Porém, há uma arma e há uma ferramenta, se há uma arma e uma ferramenta poderosa nisso, e que muitas vezes é deixada de lado porque parece fraca, parece assim algo menor, mas que, pelo contrário, eu considero das mais poderosas, que é a gratidão. Então o Senhor colocou no meu coração um tema que é a gratidão nos processos. Pode ser que essa não seja uma mensagem assim da mais agradável, porque processo, quando a gente fala em processo, quem é imigrante aqui? Quando a gente fala em processo, diz assim, ai meu Deus, eu vou ter que enfrentar todo um processo. Eu já levo 21 anos aqui nessa terra. E eu ainda estou enfrentando os meus processos de imigrante. Certo? Mas, se a gente colocar no nosso coração que os processos que nós atravessamos são processos de Deus para nós, para crescermos nele, para confiarmos nele, nós temos a certeza absoluta que nós não vamos ficar perdidos no meio do caminho. Que nós vamos chegar do outro lado. Há uma promessa sobre a nossa vida. Amém? Há uma promessa de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluí-la, para terminá-la, para chegar até o seu fim, a finalidade. Amém? Há 2 domingos o pastor Marciano, ele nos trouxe que a gratidão não é algo que está na natureza do ser humano. Não é algo natural, não é algo normal do ser humano. Por isso que nós precisamos de uma transformação na nossa natureza. Nós precisamos
mudar a nossa natureza, para que o nosso coração se transforme e passe a ser um coração grato. Amém? E também ele falou e ele mencionou que Deus não nos chama para viver uma fantasia. Então, há uma ilusão de que, eu me entrego a minha vida ao Senhor e a minha vida se tornará uma paz total, um mar calmo, onde a brisa suave vai me levar. Nós sabemos que tem alguém vivendo assim, aí se tiver, pode levantar a mão, não tem problema. Mas a gente sabe que a caminhada com o Senhor pode nos levar, né, a caminhos que muitas vezes parecem uma montanha russa. Mas Ele está conosco. Já a pastora Nilka, no domingo passado, ela falou que a gratidão é o fruto de um coração curado que reconhece que foi liberto. Então, quando a gente é curado pelo Senhor, quando o coração está curado no Senhor, ele se sente livre. Ela mencionou que, quando ela estava lá, na outra vida que ela levava, só tinha um dia que ela não ia, que ela não saía para dançar, né? Que era segunda-feira. Eu quero dizer que no lugar onde eu vivi, até a segunda-feira era dia de farra. Infelizmente, não tinha escapatória. Era de domingo a domingo, ou de segunda a segunda, todo dia tinha farra. E eu me achava livre. Eu posso ir para todos os lugares. Até que eu encontrei a pessoa da liberdade. Até que eu encontrei aquele que me libertou de verdade. Hoje eu digo assim, hoje eu vou aonde o meu Senhor está. Ele está aí, eu vou. Ele não está, eu não vou. Isso é a verdadeira liberdade. Foi o que nós aprendemos aqui e meditamos juntos no domingo passado. Para hoje, o que Deus tem para nós? O versículo base eu já li. O texto base, onde está esse versículo, Salmo 103, versículos de 1 a 6. Diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. E não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Senhor Deus, eu quero mais uma vez declarar o teu nome nessa manhã. Eu quero mais uma vez, Pai, te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua graça, Pai. Como foi hoje já ministrado aqui nessa manhã, que o teu poder e a tua justiça e a tua misericórdia estariam conosco todos os dias das nossas vidas. Então eu quero glorificar teu nome. Quero declarar essa palavra sobre a tua igreja, a amada igreja do Senhor, em nome de Jesus. Bom, esse salmo foi escrito por Davi. E se há uma pessoa que viveu nessa terra e que sabia o que era passar por processos, é esse homem. Davi estava lá quietinho, cuidando das ovelhas dele. Das ovelhas do pai dele. As poucas ovelhinhas do pai dele. Ele estava lá cuidando. Com o coração queimando pelo Senhor. E cuidando daquilo ali como se fosse do próprio Deus. Ele estava quietinho, na boa. Até que mandaram chamar ele. Olha, o profeta está lá. E ele disse que só vai começar o que ele tem que fazer quando você chegar. Ele foi correndo, chegou lá. O profeta diz, te ajoelha aí, derramou um chifre de óleo na cabeça dele. Diz assim, estou te ungido rei de Israel a partir de hoje. Ai, glória a Deus. Quer dizer então que Davi pegou, vestiu sua roupa real e correu para o palácio e começou a reinar? Não foi assim. Começou um longo processo na vida de Davi. Processo esse que nós vamos nas escrituras e vamos ver que ele passou maus bocados. Ele passou perseguição. Ele passou frio, ele passou calor, ele passou sede, ele passou fome. E ele escreve e relata isso nos salmos que ele escreve. Ele fala,
Senhor, meus inimigos estão me cercando. Senhor, meus inimigos querem me matar. Estão inventando calúnias contra mim. Mas ele parava e dizia, mas tu, Senhor, és a minha fortaleza. Tu, Senhor, é meu seguro, meu escudo e meu broquel. Tu, Senhor, tu és grande na minha vida. Então o coração de Davi, ele sabia que por mais que ele estivesse passando por processos difíceis, perseguições difíceis, quase chegando à morte, ele sabia que ele tinha um Deus e que era com ele sempre. Agora, vamos ver o que havia dentro dessa alma, porque ele diz assim, bendiga minha alma, Senhor, bendiga minha alma, Senhor, bendiga minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você vê um homem que está ordenando para a sua alma, um homem que está constantemente ministrando a sua alma. Por quê? Porque nós já falamos aqui que não é da nossa natureza estar grato, não é da nossa natureza estar bendizendo o nome do Senhor, principalmente nos momentos difíceis. Principalmente que nós estamos passando por lutas, a gente esquece. Parece que o Senhor nos abandonou. Parece que Ele dormiu, foi dormir. Porém, tem um princípio que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como assim tudo dando graças? Por que agradecer por tudo? Então, dar graças aonde? Num leito de hospital? Como dar graças num funeral? Como dar graças no momento de luta, de discussão, de briga, de divisão? Como dar graças? O salmista sabia por quê. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não vou agradecer porque estão me perseguindo. Eu não vou agradecer porque querem me matar. Eu não vou agradecer porque eu fiquei doente. Mas eu vou dar graças porque é a vontade do Senhor para mim. A vontade do Senhor para mim não é que eu seja perseguido. A vontade do Senhor para mim não é que eu fique doente. A vontade do Senhor para mim é que eu dê graças a Ele, em todas as circunstâncias. Dá para entender isso? Dá para entender? Que não é uma questão de masoquismo. Eu não quero ficar doente. Alguém quer? Alguém quer ser perseguido aqui? Mas a vontade do Senhor para vocês é que em todas as circunstâncias, vocês deem graças, que nós demos graças a Ele, em toda e qualquer circunstância. Amém? Porque nós sabemos que a gratidão não é um movimento voluntário. Porém, é muito negligenciada. Por quê? Porque nós gostamos de poder, sabe? O que a gente gosta mesmo é de um poder. É um culto poderoso, sabe? Eu vou lá porque esse culto é poderoso. Certo? Então, nós criamos os nossos próprios ritos. Nós criamos as nossas próprias religiosidades. Nós criamos os nossos cultos para convencer a Deus de que nós é que sabemos como Ele deve atuar. Infelizmente, Deus nunca nos prometeu que buscando satisfazer os nossos interesses, nós seríamos discípulos e salvos. Isso Ele nunca prometeu. Quem prometeu isso foi Satanás no deserto. Ele diz assim, se prostrado me adorares, eu te darei todas essas coisas, todos os reinos da terra. E deixa eu lhe falar, ele não estava mentindo, ele estava enganando. Porque você pode ver que ele é adorado e muitos dos que o adoram recebem aqui, nessa terra, muita riqueza, muitos reinos, se tornam famosos, se tornam poderosos. Ou eu estou falando alguma mentira? Porque a promessa de Deus é que Ele estaria conosco. Pastor Jetro pregou, acabou de ministrar aqui, a justiça
e a bondade do Senhor estariam conosco todos os dias da nossa vida. Então, existem algumas coisas que são faladas, muitas vezes em púlpito, muitas vezes em canções, como, por exemplo, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente se emociona, a gente canta, é bonito, mas não é bíblico. Basta olhar a vida dos homens de Deus. Leia Hebreus capítulo 11. Veja a vida dos apóstolos. Dos 12, só um não foi morto pela via do martírio. Você acha que essa é a resposta de oração deles? Eles estavam pedindo para ser martirizados? Ou eles estavam entregando a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Então nós não podemos mais, igreja, ficar sendo levado por todo o vento de doutrina, por toda canção bonita. Ai, que melodia linda. Escute o que você está cantando, antes de declarar isso como se fosse verdade. Eu não estou atacando aqui a pessoa que canta, eu estou aqui atacando a mensagem. A nossa mensagem precisa ser Bíblia. Nós precisamos entender o que a Bíblia quer dizer sobre as nossas vidas e viver essa verdade. O verdadeiro culto não é para que você seja satisfeito. O verdadeiro culto é para que você seja transformado. E essa transformação da sua mente vai lhe trazer a verdadeira liberdade de dizer: Senhor, eu te agradeço. Apesar das lutas que eu tenho enfrentado, eu te agradeço. Hoje nós estamos recebendo visitas ilustres. Certo? Família ali do Chefão, da Natália e o Luca. Olha só, olha que coisa linda. O Luca acabou de nascer, já sabe o que é passar por processos. Sim ou não? Já começou a vida enfrentando um processo glorioso. Que o Senhor trouxe ele ao mundo. O Senhor deu para ele um propósito. E ele está aí para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o ponto 1. Participando dos processos de Deus. Quem quer participar? Então vamos lá. Vocês querem, vocês que falaram. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, processos, sabendo que a provação da fé de vocês, que a fé de vocês tem, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Olha, eu tenho dificuldade em ter essa grande alegria. Eu preciso confessar. Eu não sei se vocês têm, creio que isso sou eu, que tenho dificuldade de ter esse motivo de grande alegria por passar por várias provações. Eu tenho essa dificuldade. Porém, eu sei que as provações que eu passei até aqui têm me feito crescer. As provações que eu passei até aqui têm produzido em mim essa perseverança. E eu espero, em nome de Jesus, continuar perseverante. Porque a perseverança, como Tiago está falando, deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros diante do Senhor. Integridade é o que essa perseverança vai nos levar a ter. Integridade diante do Senhor. Porque Deus não fez o homem como qualquer outro animal. Ele fez o homem para participar dos processos. Se não, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, Deus criou um jardim lindo, perfeito, perfeito. Não havia intempéries,
não havia frio nem calor. O que ele precisasse estava ali, pronto. Mas ele falou para o homem, você vai cultivar e guardar. Porque a Bíblia fala que o jardim, a terra estava pronta, porém não havia quem cultivasse a terra. Por isso ele criou o homem e colocou na terra para cultivar e guardar o jardim. Então, o homem fazia parte do projeto. O homem não era apenas mais um animal que ele ia colocar ali, como todos os outros animais. Ele fazia parte do projeto. Vamos ver aqui, em Salmos 104, no boletim de vocês, eu acho que está escrito Salmo 10. Tá? Passou batido esse, porque é o Salmo 104, versículo 13 a 15. Eu me enganei quando eu digitei que mandei o boletim. Então vamos ler aqui juntos. Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o ser humano, que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto, e o pão que sustém as forças. Deus não nos criou. Nós acabamos de ler aqui, que ele faz crescer a relva para os animais e as plantas, amém? Entenderam bem isso? Relva ou pasto? Há as versões que falam pasto. Mas Deus não nos criou para passarmos a vida comendo capim e achar que isso é tudo que ele tem para nós. Parece que às vezes a gente está nessa posição, comendo capim e achar que isso é tudo que Deus tem para a gente. Porque ele nos cultivou para o processo. Ele nos colocou ali para fazer parte do processo, correto? Então, ele fala aqui, as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. Isso mesmo antes da queda. Nós sabemos que quando o homem caiu, ele falou para o homem, diz assim, do suor do teu rosto, tu vais ter que trabalhar agora e tirar o teu sustento. Porém, mesmo antes da queda, o homem foi colocado ali para cultivar a terra e tirar dela o seu alimento. Ok? Então, a uva está aí na natureza. Mas a uva pode ser comida pelos passarinhos, certo? Pode ser comida. O trigo também está aí, cresce bonito no campo, que o homem cultiva, amém? Só que para o trigo se transformar em pão, é preciso colheita, é preciso levar para um local para tirar a palha, selecionar os grãos, levar para uma moenda, moer o trigo, pegar a farinha. E quem sabe fazer pão aí? Mistura com, me ajude, farinha, água, azeite, uns levam ovo, tem receitas inúmeras. Mas ele precisou passar por um longo processo. Da mesma forma, a uva para se tornar um vinho. Ela tem que ir para o lagar, ela vai ser pisada, vai se colocar num local para ser fermentado, até ser um vinho. Certo? E o azeite? As azeitonas são muito gostosas, eu gosto de azeitona, mas eu não quero passar minha vida toda comendo só azeitona. Eu quero o azeite, que é o extrato, é o que há de melhor. Mas para fazer azeite, eu preciso colher a uva, levar para uma prensa, prensar as uvas e dela extrair o azeite. Então Deus não prometeu para nós azeite. Então, Deus não prometeu para a gente uva, trigo e azeitona. Ele nos promete vinho, pão e azeite. Amém? Vocês estão entendendo? Quando eu falo aqui vinho, não estou dizendo para vocês saírem por aí bebendo. Não é isso, não tem nada a ver. Eu estou falando do processo. Está entendendo? Então, foi isso que ele nos prometeu. O problema é que quando não queremos passar pelos processos, nos tornamos como qualquer outro animal, que se contenta com o que já está pronto. Estão me entendendo? E aí, o que a gente faz? A gente vive num mundo pós-moderno, certo?
A gente vive num mundo em que as coisas são mais fáceis, são mais rápidas, em que, trazendo agora esse mundo pós-moderno, todos nós vivemos nele, não tem o que fazer. Nós não temos de dizer, não, eu vivo em outro mundo. Não, nós vivemos num mundo pós-moderno. Né? Onde as pessoas querem sentir, ao invés de buscar sentido para as coisas. Eu quero é sentir. Eu quero é me satisfazer. Só que a gente traz isso para a nossa vida no Senhor. Aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Nós não podemos esquecer que Deus nos colocou para fazer parte do... Me ajudem? Fazer parte do processo. Mas a gente esquece disso e acha que a gente vai buscar no Senhor o produto pronto. Ele já colocou tudo em nossas mãos para fazer o processo. Amém? Então criamos uma geração híbrida, que nem as frutas sem semente. Você já viu as frutas sem semente? A gente compra hoje. Quando eu era criança, eu não via essas coisas. Eu ficava com raiva que eu chegava, sabe, nos aniversários, aquelas uvinhas verdinhas, né? Aquela coberta por aquele doce. Uma delícia. Mas eu ficava extremamente frustrado. Porque eu botava na boca, começava e daqui a pouco... Me dava uma raiva. Porque eu achava aquilo uma delícia, mas... Hoje em dia, eu não faço mais questão dessas uvinhas, né? Mas as uvas não têm mais semente, gente. É maravilhoso. Só que aquela uva que não tem semente, ela não produz outra uva. Está me entendendo? Ela é produto de uma semente que foi modificada num laboratório, juntando outras espécies de uva, até que nasce uma uva sem semente. Eu entendo isso para o mundo secular. Eu entendo isso para abastecer a população. Nós precisamos modificar sementes para poder gerar mais frutos, para poder ter mais produção. Ok? Eu estou ok com isso. Eu não sou ativista aqui, não. Sabe? Não vou falar de ativismo de contra sementes trans ou essas coisas. Eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que está ok para o abastecimento da população que se faça isso. O problema é querer fazer isso na nossa fé. O problema é querer fazer isso no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus nos deu a terra para cultivar, nos deu uma vida, nos deu saúde, para que nós dermos os frutos. Nós precisamos dar os frutos. Amém? Então, nos nossos cultos, então, nós começamos a criar um ídolo que nós chamamos de Deus. Pegamos um ídolo, chamamos o nome dele de Deus, para que ele comece a produzir tudo que nós precisamos. E, gente, deixa eu dizer uma coisa, idolatria funciona, viu? Porque se não funcionasse, os templos não estavam cheios por aí. A gente vê isso aí, cheio de idolatria. Tá? Porém, aqueles que se submetem, aqueles que entendem, eles vão sair vencedores. Ponto 2. Vencendo nos processos. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, sabe aquela situação que você não consegue resolver? Sabe? A palavra de Deus está dizendo, confia no Senhor de todo o seu coração. Deixe de se apoiar no seu entendimento. Porque muitas vezes nós corremos para todos os lados quando temos uma dificuldade, uma situação. Eu estou com problema na imigração, no meu processo. Claro, busque um advogado. Mas confie no Senhor. Porque pode ser que o advogado não tenha solução para você. Pode ser que o médico não tenha solução para o que você está passando. Pode ser que aquela pessoa que você está querendo se reconciliar não queira se reconciliar com você. Porém, confie no Senhor em toda a situação. Houve um momento
em que o povo de Deus estava a prestes de chegar na terra prometida. O povo que foi liberto por Moisés, que atravessou o deserto em busca da terra prometida, quando chegou para chegar em Canaã, chamaram 12, Moisés chamou 12 espias e mandou espiar a terra. Eles voltaram com o relato do que eles tinham visto. E dos 12, tinham 10 que falaram assim, olha, nós vimos que realmente a terra é boa, mana, leite e mel, trouxemos até os frutos da terra. Diz que um cacho de uva tinham 2 homens, precisavam de 2 homens para carregar. Então, tudo isso é verdade. Mas eles disseram assim, porém, tem um problema. Tem um povo lá, tem um processo difícil lá. E a gente não está querendo enfrentar isso não. Porque aquele povo que está lá é mais forte do que nós. Sabe? Aquele povo lá, nós somos gafanhotos perto deles. Porém, tinham 2 ali que diziam, não, gente, o Senhor nos prometeu, Ele é fiel, Ele vai nos dar essa terra. Nós vamos comer esses homens como quem come pão. Certo? Mas só que fazer o quê? Venceu a maioria. E aqueles homens, aqueles 2, Josué e Caleb, que confiaram no Senhor, disseram, não, não importa. Eles são fortes, as cidades são fortificadas, mas nós vamos vencer. Porque foi promessa do Senhor. Porém, venceu a democracia. Que palavra bonita, democracia, né? Quantos gostam desse país aqui? Vocês gostam mesmo desse país? Você acha que esse país é um país justo? Democrático? Então eu vou pedir um dever de casa para você. Procure na Constituição dos Estados Unidos. Quem sabe aqui quantas vezes tem escrito a palavra democracia na Constituição dos Estados Unidos? Alguém sabe? Acertou o Carlinhos e falou que nenhuma vez a palavra democracia está escrita na Constituição dos Estados Unidos. Eu fiquei assim, admirado com isso. Porque os pais fundadores escreveram a Constituição e usaram a palavra república ao invés de democracia. E criaram uma Constituição chamada por muitos a Carta da Liberdade, onde na primeira emenda, emenda da Constituição fala que nós somos livres e essa liberdade não foi dada por um decreto humano, essa liberdade foi dada pelo Senhor. E nós já nascemos com o direito à liberdade. E esse país luta para manter essa Constituição viva. Vai dizer assim, mas não tem democracia aqui? Claro, democraticamente, a cada 2 anos, o cidadão americano vai às urnas para eleger ou para fazer um recall, certo? Para eleger os seus homens, certo? A cada 2 anos, porque tem a eleição presidencial e depois tem a eleição do midterm, certo? Mas eles não vão apenas para eleger, eles vão para reafirmar e defender a sua Constituição. Ou rejeitar a sua Constituição. Porque nós sabemos, existem alguns que se levantam para querer mudar o que está na base, para querer mudar o que está escrito na Constituição, para querer tirar algumas liberdades em nome da democracia. Então, muito cuidado com essa palavra. Vou dar um exemplo aqui de alguns países que têm democracia no nome. República Democrática da China. República Democrática da Coreia do Norte. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 2. Um lado era comunista, o outro lado capitalista. O lado comunista como chamava? República Democrática da Alemanha Oriental. Alguém quer mudar para lá? Alguém quer ir para a Coreia do Norte? Mas é democrática. Só que os preceitos desse país aqui, a democracia jamais vai estar acima da Constituição. Deixa eu falar uma coisa para você. Homem, mulher de Deus, nós temos uma Constituição. Nós temos uma Constituição e nós temos que defender essa Constituição, não de 2 em 2 anos.
Nós temos que defender todo momento, todo segundo da nossa vida, essa Constituição. Ou nós vamos começar a fazer democracia na igreja? Faz democracia na tua casa para tu ver. Pai, mamãe, começa, faz democracia lá na tua casa. Agora nós somos uma casa democrática. Todo mundo vai votar aqui. Se for lá em casa, toda a refeição vai ser chocolate, bolo de chocolate, pirulito de chocolate, chiclete de chocolate. Porque a maioria vai ganhar. Está entendendo? Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Nós temos uma Constituição celestial para defender e que está ao nosso favor. Então, o que é a situação que você não consegue resolver? O que é? Nós precisamos levar isso diante de Deus. Porque nós temos uma Constituição e temos um general, um Deus soberano, que jamais perdeu uma batalha, certo? E Ele te deu capacete, couraça, cinturão, escudo, espada, sandália. Você está pronto para guerrear. Você está pronto, guerreiro. Não se sinta fraco. Seja grato. Ele já te deu tudo. Amém? Ponto 3. Saber ter contentamento. Não podemos confundir prosperidade com riqueza. Prosperidade não é ter tudo, mas não ter falta de nada. Lê essa frase aí novamente, por favor. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é um exemplo de processo. Começamos ali em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas o Senhor fala assim: não, meu filho, levanta, vamos, nós temos um caminho a seguir. E Ele leva, muitas vezes, pelo vale da sombra da morte. E você vai atravessar, e você vai fazer como o salmista, vai dizer: mas a tua vara e o meu cajado estão comigo. A tua vara e o meu cajado me consolam, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. É o processo. E no final, há uma mesa preparada pelo Senhor, na presença dos meus inimigos. É o processo. Precisa, para chegar à mesa, é preciso sair do vale das águas tranquilas e do pasto verdejante e seguir no caminho que o Senhor tem para você. É transformador. Tem gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo sente falta de tudo. Que adianta ter todas as coisas e não ter um coração firme no Senhor. Você vê aqui, olha que paradoxo. O livro mais mal-humorado, mais depressivo de quem escreveu, que é lindo, foi escrito num palácio, que é o livro de Eclesiastes. Mas o escritor está mal-humorado. O escritor, ele fala mal, ele fala contra mulheres, ele fala contra trabalho, ele fala contra tudo, ele fala, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Uma pessoa, quando está sem propósito na vida, ela pensa assim. Aquele homem, ele teve de tudo. Ele fala nesse livro que ele não poupou nada o que os seus olhos quiseram. Teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Palácio. Deus, deu medo agora, né? O pessoal se arrepiou aí. Teve irmão se mexendo na cadeira. 1000 mulheres, só que é isso, meu irmão? Já pensou naquela fase do mês? Já pensou quando chega aquela fase do mês? Terrível. Não tinha descanso. Então ele terminou a vida desse jeito. Que ele não se poupou de nada. Tudo que ele quis, ele teve. Foi o homem mais rico da terra. Sábio. Certo? Porém, há uma diferença. Há um outro livro que é chamado A Carta da Felicidade.
O mal-humorado foi escrito num palácio. E a carta da felicidade foi escrita num cárcere, numa masmorra, como a pastora Nilka descreveu aqui domingo passado. Uma masmorra fétida, com um homem acorrentado, algemado a um tronco, que é o livro de Filipenses. Olha que paradoxo. Como pode? O livro da depressão e do mau humor foi escrito num palácio. E a carta da felicidade foi escrita numa cárcere. Como é que isso? Me explica como isso pode acontecer? Olha aqui o que diz. Carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto ter em abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta dessa última frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a ter contentamento em toda e qualquer circunstância. Para ele, tanto faz. O Senhor é comigo. Era o que ele tinha essa convicção no coração dele. Eu estou aqui preso, mas o Senhor é comigo. Eu fui açoitado, eu sou perseguido em todo lugar que eu vou. Lembra daquela coisa do nunca vi um justo, né, um irmão no sofrimento? Esse aqui é a prova de que nem sempre é assim. Ele era escorraçado em toda a cidade que ele chegava, que ele abria a boca para pregar. Era perseguição. Ele era preso, chicoteado. Você sabe o que é levar 40 chibatadas? Meu querido, se eu levar uma, eu passo um mês sem aparecer. Uma daquela chibatada lá, ixi, meu Deus do céu. Ele levava 40. E se achava digno. Porque ele dizia, feliz eu sou porque eu sou digno de sofrer pelo Senhor. Olha. Paulo tinha um espinho na carne. Ele fala que ele tinha um espinho na carne. Ele clamou 3 vezes ao Senhor. Para que tirasse. Ele disse aqui é que nem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia todos os dias. A gente não sabe exatamente o que é esse espinho na carne. Certo? Porém, o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Aí ele falava assim, então, se há uma coisa que eu vou me gloriar, eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele sabia que eu me livre de querer confiar no meu próprio entendimento, nas minhas próprias forças. O poder da gratidão opera milagres. Jesus chegou a uma pequena vila chamada Betânia, onde o seu amigo amado, Lázaro, havia morrido e já estava sepultado há 4 dias. Meus queridos, um cadáver de 4 dias, ele já está irreconhecível. Os órgãos internos já explodiram. O pulmão já não existe mais. Não tem coração. O cérebro virou suquinho. Tá? Então é irreconhecível. Deus fez isso para ser assim mesmo. Um processo rápido. Morreu, volta para o pó, rapidamente. Foi Deus que fez assim. Mas Jesus chega e ele diz assim, me leva lá. Quando chegou lá, ele disse, removam a pedra. O pessoal, não, Senhor, isso aí está fedendo aí dentro, está podre aí dentro. Mas aí ele decide orar para ressuscitar esse homem. Se alguém chamasse assim você, olha, vai lá e ora. No velório, não é 4 dias depois, não. No velório, assim, vai ali e ora. Se alguém pedisse isso para mim, eu dizia, meu Deus do céu. Eu acho que eu ia procurar um óleo ungido de Israel, alguma coisa dessas assim, para ver se eu conseguia ter um pouquinho de... Eu não sei não o que eu ia fazer, que eu seria capaz de fazer. Até hoje, graças a Deus, ninguém pediu para fazer isso. Mas aí, tiraram a pedra. Está em João 41, 42. E olha como ele começa a oração.
Levantando os olhos aos céus, ele disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele começa agradecendo, gente. Ele pega aquela situação, olha para os céus e diz assim: Senhor, graças eu te dou. Um coração grato opera milagres. Uma casa onde o casamento está morto, se uma pessoa se levanta e começa a agradecer, e começa a dar glórias ao Senhor, e começa a dar glórias a Deus pelo marido ou pela esposa, essa casa volta a viver. Esse casamento ressuscita. Um filho que está desviado, um pai e uma mãe se levanta e começa a declarar na vida dele, e começa a orar, e começa a ser grato a Deus, a agradecer ao Senhor, não ficar apenas chorando e se lamentando pelos cantos. A vida chega, a vida alcança esse filho. Então, a palavra de Deus fala assim, que o Senhor criaria oásis no deserto, torrentes de água no deserto. Seja você a torrente de água, seja você o farol que ilumina a escuridão. Isso não é uma promessa abstrata. Deus colocou em você esse poder de ser luz na escuridão. De como aqui foi cantado aqui, vão pelas ruas, declara o nome de Jesus pelas ruas. Onde haja escuridão, declare a luz. É você esse oásis, seja a sua casa um oásis no deserto. Seja você uma luz na escuridão. Seja você essa fonte de águas vivas. Não fique esperando. Ai, não, eu sou pequenininho, eu não tenho esse poder. Você tem esse poder. Foi dado a você. E, finalmente, irmãos, como demonstrar gratidão? Em Lucas 17:15. Esse é um texto que é muito pregado quando se fala de gratidão. Eu preguei aqui ano passado, aqui não, no outro local, ano passado sobre esse texto, sobre essa passagem, que é dos 10 leprosos. Então, eu não coloquei todo o contexto aqui, para não ficar muito grande, porém nós sabemos que Jesus encontrou 10 leprosos e deu uma palavra para eles. Vão, apresentem-se ao sacerdote, porque eles estavam clamando para ser curados, para serem purificados da lepra. E eles foram. Enquanto iam, eles foram sendo curados. O processo, está entendendo? Obediência. Eles obedeceram uma palavra do Senhor. Vão, apresente-se ao sacerdote. Eu podia dizer, se eu estivesse lá, disse, mas como que eu vou me apresentar ao sacerdote? Nessa situação que eu estou? Ele vai me expulsar de lá, ele vai brigar comigo, ele vai gritar comigo. Porque um leproso não podia se aproximar de uma pessoa sã. Ele era rejeitado, eles eram colocados num canto, mas eles obedeceram. E foram embaixo dessa palavra. A obediência cura. A obediência cura. E enquanto eles iam, eles foram curados. Um percebeu que estava curado, deu meia volta e voltou. E aqui diz, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta, prostrando-se com o rosto em terra, aos pés do Senhor Jesus e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Gente, esses outros 9, onde estavam os outros 9? Encontrei o Senhor Jesus. Ele é poderoso. Me deu uma palavra, me curou. Agora eu estou pronto. Eu posso voltar para minhas atividades, posso voltar para minha família, posso voltar para o meu trabalho, posso viajar. Então, se você me encontra por aí e perguntar, como que quem te curou? Ah, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, mas eu não volto lá nos pés dele para adorá-lo, eu não volto lá nos pés dele para agradecer o que ele fez pela minha vida. Eu vou curtir a minha vida, está entendendo? Mas um deles disse assim, não, eu vou voltar lá, em alta voz, e vou adorar o nome dele, vou glorificar o nome dele em alta voz. E todos vão saber quem fez essa obra na minha vida. Amém? Amém. Não serve de nada uma gratidão silenciosa. Não serve para nada. Ah, eu sou grato, mas deixa só eu e Deus. É só entre eu e Deus. Não serve para nada essa gratidão.
A gratidão que tem poder é aquela que é escancarada mesmo. É aquela que você não tem vergonha de falar quem é o Senhor da tua vida no teu trabalho. É aquela que você não tem vergonha quando se assentarem os escarnecedores para querer falar mal de alguém. Eu digo, eu não falo mal do meu irmão. Eu não vou falar mal do meu irmão, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Isso é um coração grato. Certo? E eu queria chamar os irmãos do louvor, porque eu sei que eu falei aqui de muitos processos, falei que, sabe, que nós vamos passar na vida por muitos processos, nós vamos passar por muitas dificuldades, tá? Mas tem um texto que não está no seu boletim, mas eu quero ler, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quem tem sua Bíblia, abra Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, para a gente possa acompanhar aqui a leitura. Quem não tem uma Bíblia, junte com alguém, peça ajuda para o irmão. Amém? Então vamos lá. Romanos 8, 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. A gratidão é mais do que apenas uma resposta ocasional às bênçãos. Ela é uma atitude constante de quem reconhece o amor de Deus em todas as coisas. É ver a mão de Deus em cada detalhe, em cada desafio, e dar sempre graças a Ele. Vamos agradecer a Ele, cantando um louvor, cantando uma oração em forma de louvor. E aqueles que são gratos, só aqueles que estão gratos aqui nesse lugar, se levante e cante ao Senhor e adore o nome desse Deus que jamais, que não foi capaz de poupar o seu próprio filho e o entregou para nós. E se Ele nos deu o seu próprio filho, também nos daria junto com Ele todas as outras coisas. Grande é o nome dEle.